Aleluia. Boa noite, Lagoinha. Vocês acharam que iam se livrar assim de mim tão fácil? É sempre um prazer estar aqui na casa do Senhor, compartilhando a palavra, em comunhão com os irmãos, adorando juntos, sorrindo juntos, levantando as nossas mãos juntos. E hoje eu quero compartilhar a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que está em Lucas, capítulo 18, do versículo 35 em diante. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, obrigada. Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês 3 lições que essa história traz para a minha vida. 3 lições que eu aprendo com o cego Bartimeu, nessa história, nessa experiência. 3 lições que a atitude de Bartimeu me ensina e que podem mudar a minha forma de enxergar as coisas. 3 ações, 3 atitudes no comportamento de Bartimeu que me ensinam o quanto eu ainda preciso melhorar, o quanto eu ainda preciso me parecer um pouco mais com Jesus. A primeira lição que eu aprendo com Bartimeu está no versículo 36 e 37. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Como a gente sabe, Bartimeu era cego. Então, ele começou a ouvir o burburinho de multidão, provavelmente aquele burburinho de muitas pessoas caminhando junto, de cochicho, de gente falando. E ele percebeu que aquele burburinho, ele percebeu que aquele falatório era algo incomum. Provavelmente ali o lugar que ele estava sentado, pedindo esmolas, devia ser um lugar que ele visitava com frequência. Acredito que ali seja o ponto onde ele ficava todos os dias, pedindo esmola às pessoas. E de repente, ele começa a ouvir um barulho diferente, um som diferente. Ele estava acostumado com a rotina daquele lugar. Ele estava acostumado com o som daquele lugar. Provavelmente já existiam algumas vozes de pessoas que ele estava habituado a ouvir. Provavelmente um comércio local, pessoas negociando, indo e vindo, conversando. Ele já tinha familiaridade com aquilo que ele ouvia. De repente, um barulho diferente. De repente, um povo diferente. De repente, uma multidão diferente, fazendo um som diferente. E a primeira pergunta que ele faz quando ele tem a oportunidade é de perguntar: que barulho é esse? O que é que está acontecendo? Esse som está fora do normal, esse som está fora do padrão. E aí alguém informa a ele: é Jesus de Nazaré.
ele está passando. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com Bartimeu, só no fato dele perguntar o que é que estava acontecendo, é que quando é revelado para Bartimeu o que é que estava acontecendo, quem é que estava passando ali, ele tem duas opções. Ou ele senta de volta na sarjeta, supõe que é o lugar que ele estava sentado, ou ele senta de volta ali e continua simplesmente ouvindo a multidão passar, ouvindo Jesus, ouvindo que Jesus estava passando por ali, e ele se torna só mais um. Ele tinha essa opção, ver tudo o que estava acontecendo e ficar estagnado no mesmo lugar. Ou ele podia se levantar e ir até Jesus. Ele tinha duas alternativas. Ou eu fico parado no mesmo lugar e carrego para o resto da vida o problema que eu tenho, ou eu faço alguma coisa diferente do que eu estou acostumado a fazer. Eu levanto da sarjeta e vou até Jesus de Nazaré. Nós sempre vamos ter duas escolhas. Ou você fica sentado na sua vida, carregando o seu problema para cima e para baixo, reclamando da vida para cima e para baixo, por onde você vai. Ou você fica nesse lugar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e nada muda na sua vida, porque você fica sentado no mesmo lugar sem fazer nada. Ou você se levanta e vai até aquele que pode fazer alguma coisa por você. Você sempre tem duas alternativas. Nesse momento você tem essas duas alternativas. De ficar estagnado no lugar que você está, espiritualmente, profissionalmente, na sua vida social de uma forma geral. Você pode ficar parado aí para o resto da sua vida, fazendo o que você está fazendo hoje. Ou você pode se levantar e fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa a mais. E foi isso que Bartimeu fez. Então a primeira coisa que eu aprendo é que eu sempre vou ter escolhas. E ficar parado no mesmo lugar, ou me levantar e agir e fazer alguma coisa, é uma decisão minha. Sou eu que decido se vou ficar parado ou se vou levantar e agir. Sou eu que decido, é você que decide isso na sua vida. É você que toma essa decisão. Podem vir culto após culto, pregadores após pregadores. Você pode assistir umas centenas de pregações no YouTube. Você pode assistir outras dezenas de louvores o dia todo. Mas a sua vida só vai mudar se você levantar e fizer alguma coisa que você nunca fez. É você que toma essa decisão. Então a primeira lição que eu aprendo é que a escolha é minha. Sou eu que decido o que eu quero para minha vida. Sou eu que levanto e tomo a decisão. A decisão é sua. É você que vai fazer essa escolha. É você que vai decidir. Essa é a primeira coisa que Bartimeu me ensina. A segunda coisa que ele me ensina está no versículo 39. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda lição que eu aprendo é que sempre vão haver críticas. Se você ficar sentado sem fazer nada, vão haver críticas. E se você se levantar para fazer algo diferente, vão haver críticas do mesmo jeito. E se vão me criticar de qualquer forma, que me critiquem fazendo alguma coisa. Porque eu estou indo em direção a Jesus. Ou vão me criticar porque eu estou parada, ou vão me criticar porque eu estou indo em direção a Jesus, porque eu estou gritando Jesus, clamando Jesus. Então que me critiquem gritando por Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer é, a reflexão que eu trago para mim é: que tipo de pessoa eu sou? Eu sou a pessoa que estou sendo criticada por estar caminhando até Jesus? Ou eu sou a pessoa que estou criticando quem está fazendo isso? É difícil a gente se colocar no lugar de quem critica.
É difícil a gente se colocar no lugar de quem está criticando aquele que está fazendo. Quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu lembro de uma história que meu pai contava. Talvez essa seja uma história conhecida de vocês, talvez. Eu não sei se é essas histórias que pais, que os antigos contam. Mas ele contava uma história, o seguinte. Certa vez, um ônibus lotado, carregando lá seus 45 passageiros, indo de uma cidade para outra, ele deu problema e enguiçou no meio da estrada. E ali estava todo mundo sem sinal, todo mundo meio sem saber o que fazer, como é que resolvia esse problema, como é que resolvia o problema do ônibus estar parado no meio da estrada. E algumas pessoas desse coletivo, algumas pessoas desse ônibus, se reuniram e tomaram a decisão: vamos fazer o seguinte, vamos sair do ônibus e vamos empurrar o ônibus. Quem sabe, né, no tranco esse ônibus não pega e a gente continua a nossa viagem. 45 pessoas, o ônibus lotado. 15 pessoas desses 45 levantam, arregaçam as mangas para ir para a traseira do ônibus, para empurrar o ônibus. Só que são 45 pessoas. 15 pessoas se prontificaram a arregaçar a manga e empurrar o ônibus para fazer o ônibus andar de novo. Dos 30 que sobraram, 15 desceram do ônibus. Afinal de contas, é peso, né? Cada um pesando aí 70, 80, 90 quilos. Se a gente ficar dentro do ônibus, o ônibus vai ficar muito pesado. Vai dificultar o trabalho de quem vai empurrar. Então, o que é que a gente faz? A gente desce. A gente desce, que é para não atrapalhar. E os outros 15 que ficaram, eles ficaram dentro do ônibus, reclamando e murmurando, porque como é possível um ônibus daquele enguiçar? Como que é possível? Por que ninguém viu isso antes? Por que ninguém viu o combustível? Por que ninguém viu o óleo? Por que ninguém viu o freio? Por que ninguém verificou o motor? Porque se alguém responsável tivesse feito a verificação do ônibus, aquele ônibus não teria dado problema, aquele ônibus estaria funcionando. E eles não teriam que ficar parados ali agora no meio da estrada, sem luz, sem energia, sem telefone, sem linha. Existem 3 grupos de pessoas. Existe o grupo de pessoa que vai arregaçar a manga e vai estar pronta para resolver o problema. Existe o tipo de pessoa que vai só se retirar para ficar assistindo. Não ajudo, mas também não estou atrapalhando. Estou na minha aqui, confortável, sentado no meu banco, na minha cadeira, esperando as coisas se resolverem magicamente. E existe o grupo de pessoas que vai atrapalhar. Quem é você no ônibus? Quem é você dentro desse ônibus? Você é o que levanta para fazer o ônibus andar? Você vê que precisa fazer alguma coisa, você arregaça a manga e você vai lá. Eu não sei fazer não, mas vamos lá, estamos juntos, vamos fazer aqui. Me ensina que a gente aprende, a gente vai junto. Você é aquele que se retira, ok? Deixa eu ficar aqui na minha, tranquilo, estou confortável aqui, não vou incomodar ninguém, não vou ser incomodado. Ou você é como esses que iam à frente, que eram os que reclamavam e murmuravam. Não faz e não deixa o outro fazer. Não faz, além de não fazer, atrapalha quem está fazendo. É difícil a gente se colocar nesse lugar, porque a gente sempre se coloca no lugar de quem está sendo criticado. Mas será que não vale uma autoavaliação para saber em que lugar eu realmente estou? Então, Bartimeu me coloca nesse lugar de me avaliar em que posição eu estou. Será que ao me preocupar demais em estar perto de Jesus para ver as coisas que Jesus está fazendo, afinal de contas, essas pessoas que iam à frente, elas estavam com Jesus. E elas começaram a criticar, a pedir para Bartimeu falar mais baixo, a pedir para Bartimeu se afastar, ele estava atrapalhando. Não sei, talvez às vezes Jesus estava falando alguma coisa e Bartimeu gritando estava atrapalhando ele ouvir em Jesus. Será que não tem alguém clamando por socorro perto de você e você não ajuda porque está ocupado ouvindo Jesus? Será que Jesus não quer que você vá lá até essa pessoa e traga ela para Jesus, que é o que Jesus vai pedir em seguida?
A terceira lição que eu aprendo está no versículo 41. Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. No versículo anterior, Jesus vai pedir: tragam esse homem até mim. Provavelmente, ele pediu para as pessoas que estavam criticando, que iam à frente criticando, pediu para essas pessoas trazerem aquele cego até ele. E o pedido que ele faz, a pergunta que Jesus faz, eu acho que a grande maioria de nós já fez essa pergunta. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Será que não é óbvio? Ele era cego. Jesus realmente precisava perguntar? Não era óbvio o que Bartimeu queria que acontecesse? Será que o milagre, será que o suplício, ele estava gritando misericórdia? Ele estava gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava suplicando por misericórdia. Será que não era lógico? Será que não era óbvio o que é que ele queria? E mesmo sendo óbvio para a gente, quando lê esse texto, Jesus faz essa pergunta: o que você quer que eu faça? E aí, quando eu vejo Jesus fazendo essa pergunta para ele, eu entendo que Jesus, ele sabe qual é a necessidade de Bartimeu. Ele sabe que Bartimeu quer ver. Ele sabe que Bartimeu quer voltar a enxergar. Ele sabe que o que Bartimeu quer é ter a visão de volta. Só que a pergunta que Jesus faz: o que você quer que eu te faça? Me revela que Jesus quer que a gente declare a nossa necessidade. Ele fez Bartimeu declarar a própria necessidade. E isso é oração. Quando você declara a sua necessidade. Às vezes nós somos impedidos de orar por nós mesmos, porque a gente acha que, mas Jesus já sabe. Eu já falei uma vez. Jesus já sabe o que eu preciso. Jesus sabe o que eu quero. Jesus sabe que eu preciso de uma cura. Jesus sabe que eu preciso de uma porta aberta. Jesus sabe que eu preciso de um milagre no meu casamento. Sim. Só que quando Bartimeu declara, Bartimeu reconhece a necessidade. Jesus, ele pede para você declarar, porque ele precisa que você declare a sua necessidade. O Senhor conhece as nossas necessidades, é claro que Ele conhece. Mas quando a gente declara qual é a necessidade, a gente demonstra o que Bartimeu demonstrou: fé. E aí Jesus coloca a mão nos olhos, suponho eu, de Bartimeu. E aí Bartimeu simplesmente volta a enxergar. Se coloque de pé essa noite. Quando Lucas, aqui no capítulo 18, fala que Bartimeu, ele volta a enxergar, eu entendo que ele não era cego de nascença. Porque foi o próprio Bartimeu que disse que eu volte a enxergar. Isso significa que ele enxergava antes. Isso significa que ele já enxergou na vida algum dia, no passado. Não sei quanto tempo ele estava naquela situação, quanto tempo ele estava naquelas circunstâncias. Eu só sei que um dia, lá atrás, no passado dele, ele enxergava. E alguma coisa aconteceu para que ele perdesse a visão e se tornasse cego. Que eu volte a enxergar. Eu não sei essa noite qual é a tempestade na sua vida que tirou a sua visão. Eu não sei nessa noite qual é a turbulência na sua história que tirou a sua visão.
Eu não sei qual é a ferida que tirou a sua visão. Qual é a dor? Qual é a tristeza? Qual é a angústia? Eu não sei o que aconteceu na sua vida que tirou a sua visão. E hoje você se encontra, às vezes, afastado do Senhor, porque um dia aconteceu alguma coisa com você em que você parou de enxergar. Você está até aqui essa noite, com a gente, sorrindo, cultuando, levantando as suas mãos, mas o seu coração está clamando por misericórdia. O seu coração está clamando por visão. Em algum momento da sua caminhada você perdeu a fé. Quando a gente perde a fé, a gente perde a visão. Quando a gente perde a fé, a gente perde as forças. Quando a gente perde a fé, a gente começa a se entristecer num nível tão profundo, porque a gente deixa de acreditar na promessa. Eu tenho certeza que você tem muitas promessas de Deus na sua vida, mas a turbulência foi tão grande, em que você não consegue mais enxergar a promessa. A tempestade é tão grande que você não consegue mais enxergar a promessa. A noite está tão escura, o vento é tão forte, o mar está tão agitado, o seu voo está tão agonizante que você não consegue enxergar o ponto final. Você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você não consegue enxergar a saída porque você perdeu a visão por algum motivo. Aquele mesmo Jesus está passando aqui essa noite. E para chamar você, e para que Ele fale, traga até mim, você precisa clamar. Ele precisa ouvir que existe um grito no seu coração. Ele precisa ouvir que mesmo em meio à tempestade, que mesmo em meio ao furacão, existe um grito de socorro no seu coração. Existe um grito clamando por Ele. Existe um grito clamando por algo que somente Ele pode fazer. Coloque a mão no seu coração essa noite e declare a sua necessidade. Jesus está te perguntando hoje, quinta-feira, 4 de maio de 2023, Ele está perguntando: o que você quer que eu faça? Bartimeu, ele teve duas escolhas. Ele tinha duas escolhas naquele momento. Ele podia ficar sentado aonde ele estava, mendigando as esmolas que o mundo oferece, porque o que o mundo tem para oferecer a você são esmolas. O que o mundo tem para oferecer a você são restos. O que o mundo tem para oferecer a você é aquilo que sobra e não te preenche, não traz solução. É o que o mundo faz. Esmola não traz solução. E é isso que o mundo pode te oferecer: esmolas. Eu vou ali beber uma cervejinha, esmola. Porque a cervejinha não vai tirar você do lugar que você está. Eu vou ali só naquela festinha me divertir um pouco para esparecer a cabeça. Esmola. A festinha para esparecer a cabeça não vai tirar você dessa situação. Ah, eu vou ali só dar um trago. Cigarro, vício, drogas. Esmola não vai te tirar dessa situação. E você só vai afundar ainda mais. Você só vai ficar ainda mais precário. Você só vai se sentir ainda mais um lixo. Porque esmola não é solução. E é isso que o mundo tem para oferecer. É isso que o mundo tinha para oferecer a Bartimeu sentado naquela sarjeta. Esmolas.
te tirar de uma vida de esmolas que o mundo pode te oferecer, para te trazer para perto dele. Quando Bartimeu recebeu aquilo que ele pediu, o último versículo relata que ele adorou ao Senhor e passou a caminhar com Jesus. Não só ele adorou ao Senhor, como toda aquela multidão adorou ao Senhor por causa do que Deus tinha feito na vida dele. Sai de uma vez por todas desse lugar de esmola. Você merece mais. Você acha dentro da sua cabeça, de alguma forma, esse pensamento maligno infiltrado na sua cabeça, infiltrado nos seus pensamentos, que diz que você não vale nada, que diz que você não presta para nada, que diz que você não tem valor, que diz que você nunca vai chegar a lugar nenhum, que diz que você não vai sair do lugar que você está, do buraco que você se enfiou. Esse pensamento, eu repreendo ele agora em nome de Jesus. Porque Jesus está aqui essa noite e ele está perguntando a você: o que você quer que eu faça? E ele quer te devolver a visão. Ele quer devolver a visão. Ele quer lembrar a você que aquela promessa que foi feita para você quando você ainda era uma criança, ela continua de pé. Aquela promessa que você ouviu quando você foi naquele culto há 2 anos atrás, aquela promessa ainda está de pé na sua vida. Aquela palavra que você ouviu, que você ia avançar, que você ia crescer, que você ia ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que você ia cantar, que você ia adorar, que você ia estar aqui na frente segurando esse microfone. Essa palavra ainda está de pé para você. Jesus não recua em suas promessas. Ele espera você se levantar do lugar que você está. Ele estende a sua mão e ele te devolve a visão. Coloque a mão nos seus olhos agora, como um ato profético. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder. Esse nome que é soberano. Esse nome que faz o inferno tremer. Esse nome que afasta todo mal. Que afasta, Senhor, que afasta tudo aquilo que tem dentro da minha mente, que não provém do teu Espírito. Eu te peço, nesse momento, restaure. Repete comigo. Restaura a minha visão. Repete comigo. Restaura a minha visão, Senhor. Restaura a minha visão. Restaura a minha visão. Eu quero ver novamente. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a enxergar a promessa. Eu quero, Senhor, voltar a enxergar aquilo que o Senhor falou para mim. Eu quero voltar a acreditar. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a